Oi, gente. Paz do Senhor, como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Eu tô bem, viu, gente? Graças a Deus. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta da palavra de Deus, que gosta de oração, né? Manda para aquela pessoa também que não tem interesse, vai que ela entra, né? Por curiosidade. E Deus pode estar falando com ele e com ela, né? Vamos orar, gente? Daqui a pouco, viu? Estamos falando da palavra de Deus. Mas enquanto isso, vamos orar, né? Porque sem oração não tem como, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Porque o Senhor, Pai, merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, Deus, nós entramos na tua presença para falar contigo, para pedir ao Senhor, meu Deus, que venha falar conosco e que a gente venha entender tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor é um Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Um Deus que não dorme, um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que tem contemplado não só a terra, mas também o céu. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua santidade. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja todo o louvor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de mistério, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus que não tarda, não falha, não erra e não tosqueneja e não dorme. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, porque o Senhor merece, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, não se esqueça de nós precisamos do Senhor, Pai. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar nessa tarde, eu quero te glorificar nessa tarde. Que a tua palavra, Deus, venha falar com o teu povo. Que a tua palavra, Deus, venha ministrar corações aqui. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu só quero te dar o louvor, te dar a glória. E também quero pedir ao Senhor perdão, Deus, por muitas das vezes a gente não fazer aquilo que o Senhor manda. Muitas das vezes ficar procrastinando aquilo que o Senhor já designou para fazer. Uma ordem, vai. E a gente muitas das vezes fica enrolando, Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Abre a Bíblia de vocês no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Eu não só tô ao vivo aqui no TikTok, mas também tô ao vivo no YouTube, né? Então, se eu não dar atenção para todos, me perdoa, viu, gente? Porque é muitas pessoas, hein? Então, vamos lá? Hoje nós vamos meditar vários versículos bíblicos, né? E o tema da live, gente, é o seguinte, ó. Tem muita gente que acha Deus injusto. Eu já preguei isso aqui, né? Os comecinhos da minha live. Ó, tá até aqui o esboço, né? E Deus colocou essa palavra de novo ao meu coração para estar trazendo, tá bom? Tô vendo minha amiga aí, né? Eu vi que parecendo a Chiquinha com esse óculos. Mas é porque tá doendo, gente. Tem muitas luzes aqui. E fica doendo meu olho. Eu tenho que colocar, senão
minhas iscas lacrimejando. Então vamos lá, ó. Romanos capítulo 9, versículo 14. Romanos capítulo 9, versículo 14. Ana, por que o título é que tem muita gente que acha Deus injusto? Antes de começar, eu quero falar sobre isso. Por que tem muita gente que acha que Deus é injusto? Alguns porque não conhece a palavra de Deus, né? Alguns é porque não conhece a Bíblia, a verdade que liberta. O próprio Jesus disse assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro grupo, né, de pessoas que falam que Deus é injusto, que Deus é mau, são pessoas que não conhecem a Bíblia. O segundo grupo são pessoas que até conhecem a Bíblia, mas por muitas das vezes, né, as escolhas erradas, né, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher o bem ou o mal, as coisas boas, as coisas ruins, e por passarmos por experiência que muitas das vezes foi escolhas da gente, a gente coloca a culpa em Deus. Mas eu sempre falo nas minhas lives, né, se tem alguém nessa história que é errado, nunca é Deus. Sempre é eu, sempre é você, sempre somos nós seres humanos, mas nunca Deus que erra. E Deus nunca é mau, gente. A Bíblia é tão clara em dizer, no Salmo 119, né? Fala várias vezes, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E não fala só uma vez, fala várias e várias vezes. Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então não existe um Deus que coloca lá que ele é bom e pessoas aí acreditar que ele é ruim, tá bom? Então eu fico com a Bíblia, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Quando você curte, o TikTok, né, a plataforma entende que você tá gostando, e aqui também no YouTube, significa que você está gostando da live e a própria plataforma vai enviar para mais pessoas, né? E a Bíblia diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente não pode estar deslocando, mas a gente pode estar usando as nossas redes sociais também como instrumento para pregar o evangelho, tá bom, gente? Então vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 14, né? É o início, né, da mensagem. Vamos ler, ó. Vai dizer assim, ó. Que diremos, pois? Uma pergunta. Que há injustiça da parte de Deus? Outra pergunta. De maneira nenhuma. Versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, ou terei misericórdia, né? De quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Isso é Deus falando para Moisés, né? Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, quando a gente vai lá para o livro de Êxodo, vai saber a história de Faraó. A Bíblia fala lá claramente que o próprio Deus endureceu o coração ainda mais de Faraó para provar que ele era Deus na vida do teu povo. Ana, por que Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó? Não significa que Deus fez isso por maldade. Significa que o coração de Faraó já era mau, já era duro. Então Deus apenas entregou, quando você estuda profundo, você vai entender que Deus apenas entregou o sentimento do seu coração às suas escolhas. Então, quando a Bíblia fala que ele endureceu, significa assim, ó, ele apenas deixou ele ir. Ele apenas deixou o faraó fazer o que ele quer, para provar que ele era Deus na vida do teu povo. Então, gente, Deus é Deus. Deus faz o que ele quiser.
Mas não significa que Deus é mau, que Deus é injusto. E hoje eu quero sempre estar batendo martelo sobre isso, porque eu quero quebrar isso na sua cabeça. Tira da sua cabeça que Deus é mau. Tira da sua cabeça que Deus é injusto. Eu vou provar a você na Bíblia que não existe isso, tá bom, gente? Então vamos continuar, ó. Ai daquele que acha que Deus não conhece o que realmente se passa no seu coração. Então algumas pessoas, né, colocam a culpa toda em Deus, fala que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não presta, que Deus não tá vendo, né, a iniquidade que tá acontecendo na terra. E acha que Deus não conhece o seu coração, o meu coração. O que é coração na Bíblia, né? Coração na Bíblia é alma, é o que você sente. Sentimentos bons e sentimentos ruins. Então tem muitas pessoas, deixa eu fechar essa janela aqui, tá vindo um barulhão lá de fora. Então tem muitas pessoas que têm sentimentos de maldade, têm sentimentos ruins. E acha que Deus não vê isso. Deus vê isso, Deus percebe isso. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Vamos lá agora para Salmos 17, os Salmos, capítulo 17, né? E versículo 7. Porque hoje eu quero ler Bíblia com vocês, então eu quero pedir vocês paciência, né? Salmos, capítulo 17, né? O número 17. E versículo, e essa Bíblia é muito grande, aí a gente se perde um pouquinho nela, mas vai dar certo. Salmos 17, versículo 7. Vamos ler para vocês verem. O que está escrito lá? Salmos 17, versículo 7, ó. Tá escrito assim, ó. Faze maravilhosa as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Eu vou repetir de novo. Faz maravilhosa as tuas beneficências, tu que livras aqueles em quem te confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Então Davi está falando assim: quem confia no Senhor, Deus dá livramento. E Deus faz coisas benevolentes, faz coisas benéficas, maravilhosas. Mas para isso eu e você precisamos confiar nele. E muitos já perdeu, né, a fé. Muitos já tá com a fé esvaída. E Deus não pode agir na minha vida, não pode agir na sua vida se a gente não tiver fé. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e seu rosto está voltado para os retos. Eu vou repetir de novo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e seu rosto está voltado para os retos. E quando você vai pesquisar a palavra retos, é aqueles que não fazem coisas erradas, né? Que faz de tudo para desviar do mal, como fez Jó, né? Jó era íntegro, temente a Deus, reto, né? E desviava-se do mal. Então, quem tem essas peculiaridades, né? Esses requisitos, Deus sempre atende, tá bom, irmãos? Ó, Jesus conhece a intenção do nosso coração. Lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, fala sobre a justiça do homem. E vamos ler para vocês verem. Isaías, capítulo 64, a gente tem que dar respaldo da Bíblia, né? Porque esse é o nosso manual de vida, né? Ó, Isaías capítulo 64, versículo 6, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícias.
E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Então aqui a palavra de Deus está dizendo assim, ó, ser humano, que está falando do homem, que está falando do ser humano, eu e você, tanto mulheres, tantos homens, nós falhamos. A justiça nossa é comparada diante de Deus como um trapo de imundície, não vale nada. Então não tem como eu julgar nada, não tem como eu julgar ninguém, por quê? Porque diante de Deus a minha justiça é trapo de imundície. É a Bíblia. Aí continuando, ó. Tudo que Deus faz é certo. Ele sabe o que faz. Em João, capítulo 15, versículo 16, fala sobre que foi o Senhor que nos escolheu. Vamos lá ler. Hoje eu quero ler a Bíblia com vocês. João, capítulo... João, capítulo 15, né? Versículo 16, ó. Só para vocês verem que é a verdade, né? O que a Bíblia diz, ó. Não me escolhestes vós a mim. Isso é Deus falando. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então Jesus está falando assim, ó, tudo que vocês pedirem no nome meu para o meu Pai vai te dar. E aqui também na parte A ele está falando, ó, não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Então ninguém é chamado por ser chamado. Todo mundo é chamado porque Deus chama. Deus me chamou, Deus chamou você. Mas a Bíblia também fala que tem os escolhidos. E eu tenho esse pensamento, tá, gente? Diante da Bíblia também. Por que existe o chamado e o escolhido? A Bíblia fala assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que eu tenho o pensamento disso? Porque quando eu vou para a Bíblia, eu estudo, eu entendo que lá diz o seguinte, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque são poucos que escolhem fazer a vontade de Deus. Você pode ver que muitas das vezes a gente é teimoso. Deus já falou assim, olha, eu quero que você pregue. Muitas das vezes a gente não prega. Eu quero que você seja um pastor, sei lá, cuidar de gente. A gente não faz isso. Ou eu quero que você seja um missionário, uma missionária. A gente não faz isso. Ou que você seja um evangelista ou uma evangelista. A gente não faz isso. Então, gente... A gente é chamado, Deus já chamou. Deus usa pessoas para falar assim conosco. Nossa, Deus tem uma grande obra na sua vida e tal, e tal, e tal. E a gente muitas das vezes se esquece disso e fala, Deus me esqueceu. Não, não foi Deus que nos esqueceu. Foi nós que não fez a nossa parte. A Bíblia diz, o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. E o próprio Paulo falou assim também, que nós, para a gente se portar como obreiros que sabe manejar bem a palavra. Então, o meu objetivo, né, a minha atitude diante de quando Deus me chama, é começar a ler Bíblia, estudar, fazer jejum, propósito, orações, para que Deus me use, para que Deus faça a obra dele acontecer na minha vida. Mas muitas das vezes, gente, a gente não ora, a gente não jejum, a gente não lê Bíblia, a gente não procura um estudo aprofundado, mas quer que Deus nos usa. Quer que Deus fala conosco, quer que Deus revela. Não tem como. Eu tenho que dedicar tempo ao Senhor. Você tem que dedicar tempo ao Senhor, né? Não podemos questionar os feitos do Senhor. Por quê? Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Hoje eu quero ler Bíblia com vocês. Provérbios. Provérbios, né? Capítulo 8. Versículo 12 vai dizer assim, ó.
Isso aqui é Deus falando. Essa aqui é a sabedoria falando. A sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Agora esse aqui é Deus falando. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. E tem uns versículos aqui também da Bíblia que a sabedoria, né? Digamos assim, falando na segunda pessoa, ela fala que foi aluna de Deus. Ela sentou para ouvi-lo ensinar ela. Então, se a própria sabedoria está falando que sentou para ouvir Deus, imagina a sabedoria de Deus. Imagina a sua inteligência, digamos assim, para a mente abrir nossa, né? Deus é a própria sabedoria e soberano Ele é. Eu sei que algumas pessoas talvez estão assim, mas a gente já sabe que Deus é sabedoria, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que questiona isso. Tem muita gente que não tem sabedoria vinda de Deus. Às vezes está com a sabedoria terrena, mas acha que é uma sabedoria do céu e não é. A sabedoria do céu sempre vai glorificar o nome do Senhor. Porque a própria sabedoria fala que ela foi aluna de Deus. Ela sentou para ouvir Deus ensinar. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18 a 22, fala, né, que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular, o que significa? A pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino teria sido Jesus Cristo. A pedra angular, o que significa? Vamos para algo mais simples para vocês entenderem. Portanto, uma pedra angular na construção de um edifício, prédio, é a base sólida que necessita para conseguir chegar à altura programada sem cair. Então, a pedra angular diante, né, aqui da terra, né, tipo assim, sem ela não tem como a pessoa levantar um prédio, não tem como a pessoa fazer uma casa. Por quê? Porque ela é a estrutura que não vai deixar cair. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, vai dizer que somos filhos adotivos de Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos, agora vamos voltar lá de novo para Romanos, né? Capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 17. Vamos ler, 14 e 17. Vou ler com vocês, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, que significa paizinho, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, como que eu sei que eu sou filha de Deus? Como que você que está aí na live sabe que você é filho de Deus? O próprio Espírito Santo de Deus testifica isso em nós. Então, antes, né, eu não tinha esse entendimento. Mas hoje eu tenho esse entendimento por causa que o próprio Espírito Santo de Deus me convence que eu sou filha de Deus. Então, eu não falo que sou filha de Deus por falar, pra boca para fora. Mas falo porque o próprio Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito. Amém? Até aí, entendeu, gente? Continuando. Vamos continuar aqui, lendo aqui, só para vocês verem. O versículo 17. E se nós somos filhos,
somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Estamos lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 17, nós lemos, né? Aquele que confessou Jesus como único e suficiente Salvador, e batizou pelas águas, né? Que é mais conhecido como batismo, e recebeu do próprio Deus o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Este é o Filho de Deus, adotivos por meio de Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 fala o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, gente, a Bíblia também fala, né, que sem fé é impossível a gente agradar ao Senhor. E eu e você, a gente não tem fé assim, ó, no estalaco de dedo, num passe de mágica. Eu e você temos fé porque a Bíblia fala que Deus nos dá o Espírito Santo, que através do Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus nos convence que somos pecadores, que precisamos se arrepender dos nossos pecados, e a partir daí nós temos fé que Deus existe, que Deus é real e que existe a salvação e que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados, como diz o livro de João. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar para algumas pessoas não vão acreditar. Quem me faz acreditar? O Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas você não vai ver na Bíblia falando assim, ó, salve fulano, ou salve ciclano, salve vida. Você não vai ver isso. Você vai ver na Bíblia a única ordem que o próprio Deus nos dá: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a minha missão, a sua missão é pregar o evangelho, é falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus leva para o céu, que Jesus cura, que Jesus faz coisas maravilhosas na nossa vida, faz milagres. Mas quem convence isso, o homem e a mulher, é o Espírito Santo de Deus. Então eu posso ir ali agora também no meio da rua e chamar alguém e falar: olha, você conhece Jesus? E talvez essa pessoa vai responder assim: não. Eu posso falar de Jesus para você? Pode. Aí você vai falar: olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. E a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala que você precisa confessar ele como o único suficiente salvador da sua vida. E você precisa falar isso com a sua boca. Você quer aceitar Jesus agora como o único suficiente da sua vida, da sua alma? Você acha que se Deus, por meio do Espírito Santo, não tocar aquela alma, ela vai aceitar? Não. Por isso que a gente faz isso, né? Evangelização na rua, e alguns falam: hoje não, deixa para depois. Por quê? Porque isso, gente, não é algo assim, estalaco de dedo. Tantas vezes, né? Eu já contei vocês aqui um pouco do meu testemunho, que o meu primo, quando ele era crente, ele pregava muito pra mim, eu era católica, né? E ele falava assim: Ana, você precisa aceitar Jesus e você precisa se batizar, precisa passar pelas águas. E eu falava com ele: eu já tenho Jesus. Eu já tenho Deus na minha vida, eu já sou crente. Eu falava desse jeito que ele, sem entender o conteúdo a fundo da Bíblia. Mas aí eu fui entender que não é por mim, não é pela minha força, não é eu que quero conhecer Deus, não é eu que quero entender Jesus, ou que eu escolhi Deus, eu escolhi Jesus. A Bíblia nos prova que é Ele que nos escolhe. A Bíblia nos prova que é o Espírito Santo que convence a gente
do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que fala comigo o que eu preciso mudar, o que eu preciso consertar. Não é por força minha, é pelo poder de Deus. Não é pela minha força, é pela graça e a misericórdia e o poder de Deus. Então vamos continuar, ó. Eu quero fazer uma pergunta aqui no YouTube, aqui também no TikTok. Quem aqui já aceitou Jesus? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem aqui já confessou Jesus com a sua boca? Como assim? É a coisa mais fácil, é você falar. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Ou da minha alma. Tanto faz, tanto fez. Terceira pergunta. Quem aqui já se batizou nas águas? E tem algumas pessoas que vai me entender o que eu vou falar aqui agora, né? É meu testemunho de vida, gente. É aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu falava assim, quando o meu primo pregava pra mim, né? Que eu tinha que passar pelas águas, que eu tinha que batizar. Eu falava, que palhaçada é essa? Eu já sou batizado quando era pequenininha. Só que eu não vi isso. Eu era um bebê, eu nem sei como é que foi, porque nem foto tirou, né? A gente é do interior, não existia celular naquela época lá, e minha família também era muito pobre, né? Até existia celular, mas minha família é muito pobre, não teve foto nenhuma. A única foto que eu tenho é de 5 anos, tirada lá com um padre, que é o que eu lembro, né? Então, gente, eu falava assim, pra que esse negócio de entrar dentro da água e sair? Que besteira é essa? Mas isso não é besteira. Está na Bíblia. A Bíblia fala assim: aquele que crer e for batizado será salvo. O primeiro passo é você crer no seu coração no testemunho de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o primeiro passo. Crer no seu coração que Deus existe e que por meio do seu Filho ele pode te salvar. E é por meio da fé. E o segundo passo é você se batizar nas águas, que é mais conhecido como batismo. E para que esse negócio de batismo, Ana? E para que esse negócio de entrar dentro de água e sair? Porque a Bíblia diz que aquele que for batizado será salvo. Então não é algo bobagem, né? Como eu falava, ou que muitos pensam. Isso é ordem de Deus. Eu me batizar nas águas. E alguns, né, atribuem o batismo. Fala assim, eu não tô preparado, eu não vou me batizar não, porque batismo é coisa séria. E se eu te disser que coisa séria já começou desde quando você ouviu a palavra? Já tá sério. Não é batismo que é o sério. O sério é desde que Jesus te tocou, que Jesus começou a falar contigo e a verdade começou a entrar no seu coração e muitas das vezes você não dá crédito para isso. Isso já tá sério. Desde quando alguém pregou para você sobre a verdade. A verdade é a libertação. E muitos recebem a verdade, mas não são libertos. Por quê? Porque fica lá, não, deixa para amanhã, deixa para depois. Eu preciso consertar minha vida. E o próprio Jesus falou, né? Vinde a mim como vós está. Não tem como você querer consertar algo que você não tem poder. Quem tem poder de consertar a mim e consertar você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E isso não é força minha. Isso não é força tua. Vou abrir um pouquinho aqui, gente. Tá muito calor aqui dentro. E poeirado, né? Não tem como a gente tentar falar com Deus assim, eu preciso parar de beber para depois eu me batizar, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de fazer certas coisas para me consertar diante de Deus. Por quê? Porque quem faz isso é Deus. A libertação é só para quem é filho. A verdade liberta só para quem decide
verdadeiramente começar a obedecer o que está escrito. Você nunca vai ser liberto se você não tiver a ajuda do próprio Deus. Você nunca vai ser totalmente liberto se você não tiver a ajuda do Espírito Santo. Você nunca vai ser totalmente liberto se você não tem Jesus na sua vida. Então eu vejo algumas pessoas, largando Jesus, saindo da igreja, porque fala assim, eu não sou liberta, eu não sou liberta. Mas igreja está ali em comunhão com Cristo, junto uns com os irmãos. A libertação é pra gente que crê na palavra. É para filhos de Deus. Não é para ímpio. Libertação não é para ímpio. Libertação não é para quem não acredita na Bíblia. Libertação não é para quem não está nem aí com Deus. Libertação é para quem tem fé. É para quem crê na Bíblia. É para quem verdadeiramente tem o seu manual de vida, a Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 9, versículo 26 vai dizer assim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Aqui está falando de Jesus, né? Quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a Bíblia, e eu me envergonho dela, ou eu não presto atenção nela, eu vou finalizar aqui no YouTube, viu, gente? Porque o tablet está descarregando. Depois vocês vão lá pro TikTok, tá bom? Ana Maria Moreira de Oliveira. Então, gente, quem envergonha de Jesus e da sua palavra, Jesus também vai envergonhá-lo diante do Pai, que é Deus, e diante dos seus santos anjos. Então, quero te dar um conselho, você que tá aqui na live. Não sei como é que tá a sua vida, não sei como é que tá a sua questão. Mas não envergonha da palavra de Deus, não. Não envergonha de Jesus, não. Porque se você fazer isso, naquele grande dia, ele também vai te envergonhar diante de Deus e dos anjos, tá bom? Devemos temer a Deus e não ao homem, e muito menos ao diabo. Por quê, Ana? Porque tem gente que tem medo do homem, né? Tem medo de polícia. Não tô falando, gente, que você tem que viver uma pessoa desrespeitando as leis, ok? Não tô pregando isso aqui não, tá? Repreendido em nome de Jesus. Gente, espera só um minutinho aqui, que eu vou colocar meu tablet carregar e vou voltar. Pera aí. Volto já já. Voltei. Por que, gente, que nós não podemos temer ao homem? A palavra temer que é medo. Por que não devemos ter medo do homem? Ou até mesmo do diabo? Por quê? Porque o homem não fica de pé se Deus não permitir. E o diabo não faz nada também se Deus não permitir. Mateus capítulo 10, versículo 28 vai dizer assim, E não temais, não tenha medo, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei
antes aquele que pode fazer perecer, morrer, né? No inferno, a alma e o corpo. Eu sei que essa palavra é um pouquinho, soa meio duro, né? Mas é o que a Bíblia diz. Eu vou repetir de novo, ó. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A Bíblia fala que o poder de dar vida e tirar vida está em Deus. Então, Deus que pode matar e Deus que pode dar a vida. Ele nos deu a vida e só Ele tem o poder de tirar a vida. Ana, por que tem muita gente que morre? Porque escolhe, gente. A Bíblia também fala sobre o livre-arbítrio. Você não pode pegar só um versículo, né? E jogar para a Bíblia toda. Você precisa olhar o contexto e o texto e o contexto, para não virar pretexto, como diz o pastor Eliseu Rodrigues. Não pregue somente o contexto e não leia o texto, não estude o texto, porque vai virar pretexto, né? Por quê? Porque muitos falam assim, Deus tirou meu filho, tipo, Deus matou fulano, né? Sei lá. Mas a Bíblia também fala no livro de Gálatas, lá no 7, se eu não me engano, né? 5 ou 7, ou 7 ou 5, que tudo que o homem semear ou plantar, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se eu planto na carne, eu colho corrupção. Mas se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Olha para vocês verem aqui, ó. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isaías, capítulo 41, versículo 11, vai dizer assim, ó. Vamos lá ler para vocês verem. O pessoal foi tudo embora, cadê o povo? Isaías 41, versículo 11, que vai dizer assim, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão, morrerão. Contenderão aqueles que fazer contenda. Então, quando eu me levanto para ficar indignado com Deus, ou contender com Deus, ou até mesmo, como diz o outro, confundir, né? Tentar confundir, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignar contra Deus, tornarão-se em nada, e os que contenderem, né? Fazer contenda, ficar falando mal de Deus, que Deus não presta, que Deus não vale nada, perecerão. A palavra perecer é morrer, tá bom? Essas pessoas vão morrer. Por quê? Porque tá na Bíblia. Ó, a Bíblia fala assim, ó. Aquele que faz do nome de Deus contenda, confusão, vão ficar confundidos e envergonhados, porque do nome do Senhor não se zomba e não se escarnece. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler? É muito bom ler Bíblia, né? Gálatas, capítulo 6, né? Gálatas,
O inimigo não. Capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim, ó. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A palavra ceifará é colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo que o homem plantar ou a mulher plantar, ela vai colher. Então, muitas das vezes, a gente planta na carne. Muitas das vezes, a gente planta no ódio. A gente planta na ira. A gente planta nas coisas que não prestam. Mas quer a bondade e a misericórdia de Deus. O agir e o operar de Deus. A gente não vai achar isso. Ó, para finalizar a live. Creia no Senhor, jovens. Creia na soberania de Deus, irmãos. Jesus irá voltar buscar a tua igreja. A Bíblia diz que o próprio Filho, que é Jesus, não sabe o dia e nem a hora, mas o Pai, que é Deus, irá falar com ele. Vai, filho, chegou o momento e ele virá para buscar a tua igreja. Amém. Irmãos, só para esclarecer o que eu estava falando aqui. Muitos acham que Deus é mau, que Deus é injusto, que Deus não presta, ou que Deus não está vendo o seu sofrimento, que Deus não está vendo o que ele passa, ou o que ela passa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vê tudo isso, Deus sabe de tudo isso, Deus conhece tudo isso, só que Ele não quer que eu e você pereça. Ele não quer que eu e você busque coisas ruins. Ele não quer que eu e você não o obedeça. Deus quer que eu obedeça a Ele. Deus quer que você obedeça a Ele. E às vezes, a gente acha que obedecer é difícil. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então tem muitas pessoas que muitas das vezes vivem de sacrifício, fazendo jejuns e propósitos, lamentos, vestindo pano de saco, rapando a cabeça, indo para monte todos os dias à noite e tal, mas não vê o poder e o agir de Deus. Mas muitas das vezes não vê, sabe por causa de quê? Porque não está obedecendo a palavra. E a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta nada o meu jejum em desobediência. Então não adianta nada a minha oração ou a minha leitura, a minha devoção à palavra de Deus sem a prática dela, sem estar vivenciando e praticando, obedecendo. Amém? O pastor Maxel Silva deu a paz, A paz do Senhor, viu, irmão? A Jovelina também dando a boa tarde, viu, irmã? Seja bem-vindo também na live. Tá sumida, né? Eu também tava sumida aqui, gente. O Antônio Pereiro disse, Amém, Jesus, Glória a Deus. Muitas pessoas participou da live, mas saiu, Eu sei que hoje foi uma live de ensinamento, O Lucas também deu uma boa tarde, Aí ele tá assim, Ana, é você, kkk, sou eu, É por causa do óculos, Eu coloquei o óculos que tem muitas luzes, E como eu também tô estudando, aí por eu ficar olhando muita tela, tem que comprar óculos pra olhar, Que senão acaba que você vai deixando as suas vistas muito irritadas. Então por eu estar estudando, fazendo provas online, trabalhos, eu tava usando óculos, gente, mas não é por causa que eu tenho problema de vista, não. É só para descansar a vista, tá bom? E que Deus não deixa isso acontecer, em nome de Jesus. Ai. Tá bom, gente? Eu vi uma pergunta aqui, de alguém, mas já acabou esse assunto, que eu tava falando da live. A pessoa colocou assim, Na sua opinião, Jesus já sabe quem vai pro céu e pro inferno? Claro que sabe, ele é Deus. Deus sabe quem vai desviar. Eu sei que esse assunto é chato,
Mas Deus sabe, uai. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem vai ser fiel até o fim. Ele sabe de tudo. E glória a Deus por isso, né? Amém, meus irmãos? Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Se amanhã der certo, amanhã eu farei uma live de novo, 3 horas da tarde. Se você puder, esteja comigo, né? Hoje foi uma live de ensinamento, mas amanhã eu posso estar aqui pregando para vocês a palavra de Deus, tá bom, gente? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Paz do Senhor, viu, pastor?